João Gabriel de Lima chegando aqui com a gente, ele que é colunista do Estadão, escritor, professor da FAAP e hoje fala sobre a relação entre ditadores e jornalistas. Não é uma relação fácil, é claro, porque o jornalista está ali para mostrar, para informar e o ditador quer o controle de todas as informações. E a gente tem um caso agora para refletir, né, João? Bom dia. Pois é. Bom dia, Adriana. Bom dia, Mauro. É um caso inacreditável, é um caso absurdo, é uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Por isso que eu achei importante destacar e a gente refletir um pouco. O governo que sequestrou um avião para prender um jornalista. Isso aconteceu na Bielorrússia, ou Belarus, né? Bielorrússia, como se diz em Portugal, Belarus, como se diz no Brasil. Os dois termos são corretos. Para quem não lembra, a Bielorrússia é o país do Alexander Lukashenko, que ficou muito famoso no começo da pandemia, porque ele foi o único presidente, o único chefe de Estado no território europeu que não proibiu os jogos de futebol com público. E também ele sugeriu que as pessoas tomassem vodka para prevenir a Covid. Quer dizer, ele seria mais ou menos uma espécie de campeão mundial dos negacionistas. O que aconteceu foi o seguinte: um voo da companhia irlandesa Ryanair, que é uma das grandes companhias de baixo custo aqui da Europa, saiu de Atenas, na Grécia, e ia para Vilna, na Lituânia, com 123 passageiros. São dois países da comunidade europeia, a Grécia e a Lituânia. Para ir de um lugar para o outro, passa por cima da Bielorrússia. Quando estava chegando já na fronteira, esse avião recebe a informação de que poderia ter uma bomba a bordo e que deveria pousar no aeroporto mais próximo. O aeroporto mais próximo já era em Vilna, na Lituânia, mas a orientação foi para o avião da Marcha Ré, eu não sei se é avião da Marcha Ré, né? Acho que faz uma curva, na verdade, e voltasse para a Bielorrússia. E ele foi, inclusive, escoltado por um caça bielorrusso. Aí pousa no aeroporto de Minsk, que é a capital da Bielorrússia, vão olhar dentro do avião, não tem nenhuma bomba, mas estava lá dentro o jornalista Roman Protasevich. E ele foi preso dentro do avião. Isso é uma coisa inacreditável, porque quem era o Protasevich? O Lukashenko, que a gente falou no começo, ele foi reeleito pela milésima vez, ele já foi reeleito várias vezes, sempre eleições fraudadas, no ano passado, bem no meio da pandemia. E houve uma onda de protestos na Bielorrússia. E quem foi que fez as reportagens mostrando em vídeo que a polícia do Lukashenko estava reprimindo violentamente as manifestações? Foi justamente o site Nexta, que na verdade não é um site, é um endereço no Telegram, onde o Roman Protasevich faz as reportagens dele. Ele já foi ameaçado várias vezes, ele estava exilado na Lituânia, tinha ido para Atenas participar de um congresso, estava voltando e foi preso no meio do caminho. Bom, isso é um escândalo, é o assunto de todos os telejornais aqui em Portugal e vários países europeus. A Bielorrússia vai sofrer sanções, a embaixadora americana na Bielorrússia também já se pronunciou. Agora, o que eu queria destacar e a reflexão que eu queria fazer é mais um caso de jornalista preso, né? Na semana passada, a gente teve jornalistas do jornal El Confidencial da Nicarágua que foram presos na redação. Na Nicarágua isso é comum, a polícia entra na redação e prende os jornalistas. Na Nicarágua já aconteceu de ter jornalistas de rádio presos durante a transmissão. A pessoa está falando no rádio, entra a polícia, leva o cara embora, leva para a cadeia. Acontece nas Filipinas muito. A jornalista mais famosa das Filipinas, é muito famosa mundialmente, a Maria Ressa, do portal Rappler, muito crítica à ditadura nas Filipinas. Um dia eu estava num congresso no Google, na Califórnia, ela falou nesse congresso, aí depois ela pegou o avião, desceu nas Filipinas, foi presa. Então, está tendo no mundo inteiro muitos casos assim, isso é muito assustador. E, para encerrar, eu queria chegar na seguinte reflexão. Saiu no mês passado, agora, no último mês, o relatório do Varieties of Democracy, o VDEM. O Varieties of Democracy é o principal ranking de democracia do mundo. Mais de 400 variáveis, é o que é mais usado hoje por todo mundo que estuda democracia. Lá eles apontam, eles falam um pouco sobre democracias que estão se deteriorando e apontam sinais de deterioração de uma democracia. Então, o que eu achei interessante, qual é o primeiro sinal desse estudo? O primeiro sinal é justamente quando os países, quando os chefes de Estado e quando os países, de uma maneira geral, começam a hostilizar jornalistas, começam a assediar jornalistas.
O Videm diz que todo o trabalho que eles fazem é um trabalho para perceber os primeiros sinais de uma deterioração de uma democracia. E o primeiro sinal é justamente a imprensa, justamente o assédio à imprensa. Isso está acontecendo em muitos lugares no mundo inteiro. Todas essas grandes ditaduras começaram por perseguir jornalistas, as ditaduras que a gente vê hoje. Muitas delas perseguem os jornalistas cada vez mais, como é o caso da Nicarágua, onde isso virou comum. Obviamente, aqui no Brasil, a gente está muito longe disso, mas a gente tem alguns casos preocupantes. A gente teve o assédio à jornalista Patrícia Campos Melo da Folha, a jornalista Constância Rezende quando estava no Estadão, e agora mesmo nessa manifestação dos motociclistas contra o Bolsonaro, a gente teve um jornalista que foi agredido, Pedro Duran da CNN. Ele foi impedido de entrevistar o general Pazuello, de que a gente estava falando agora há pouco. Estamos muito longe de sequestrar um avião, mas como diz o Videm, a maneira com que a sociedade trata os jornalistas é o primeiro ponto do termômetro da democracia. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. E tá dado o recado, sem mais, voto com o relator. Votando com o relator totalmente. João Gabriel de Lima com o Jogo da Política toda terça aqui no Nova Manhã. Obrigado, João, até semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado, Mauro. Obrigado, Adriano.